Eu me chamo Tainá Félix, eu sou produtora de jogos, ou como a gente diz aqui no Brasil, game dev, né? Eu faço roteiro para os jogos e faço produção dos nossos jogos. Então, nos últimos anos, aqui dentro da Game Art, que é a empresa na qual eu sou sócia, junto com o Jaderson Souza, a gente desenvolve atividades socioeducativas com videogames. Então, há aproximadamente uns 15 anos, mais ou menos, a gente faz isso aqui no Brasil. E além das atividades socioeducativas e do desenvolvimento de games, a gente também faz consultorias educativas com videogames para projetos que pleiteiam essa inserção de ou objetos educativos, ou kits pedagógicos, ou apenas uma intencionalidade de ser um espaço de aprendizagem com algum videogame, com algum jogo. E aí a gente dá consultoria também para espaços diferentes. Eu tenho uma formação muito engraçada, então todo mundo diz, nossa, você fez jogos digitais em algum lugar, etc. Bom, quando eu comecei a fazer faculdade nem existia o curso de jogos digitais no Brasil ainda. Eu sou formada em Comunicação das Artes do Corpo, pela PUC São Paulo, com habilitação em teatro, então eu sou atriz. Eu venho das artes e migrei nos últimos anos para os videogames, fazendo, portanto, produção e roteiro para jogo. A Game Art tem um Instagram chamado Talk to Game Art, então fale com a Game Art. E o meu pessoal, é o TaFelixBR, mas que também chega uma porção de propostas, perguntas, dúvidas, e também vocês podem me encontrar no Instagram também por esse arroba TaFelixBR. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que educação ela não acontece só dentro da sala de aula. Processos educativos, processos de ensino-aprendizagem, eles acontecem em muitos lugares, em espaços culturais, como o Sesc, por exemplo, em fábricas de cultura, dentro de casa, dentro da escola, é claro, na faculdade, na universidade. Então, é importante que a gente lembre que a gente está sempre com a potencialidade de construir espaços de educação, em vários lugares. Então, acreditando muitíssimo nisso, porque também não sou eu que estou falando, tem uma porção de pesquisadores da pedagogia que falam sobre esses espaços diferentes de aprendizagem, o videogame é mais um desses espaços, na minha opinião. E na nossa opinião aqui da Game Art também, né? A gente escreveu uma dissertação de mestrado sobre isso, né? Que o Jaderson assina como pesquisador, no qual a gente discorre sobre a construção de conhecimento a partir do videogame. Então, como é possível construir conhecimento a partir de um jogo? Né? É possível construir um conhecimento que seja técnico? Sim. É possível desenvolver habilidades cognitivas como atenção, resolução de problemas, etc? Sim. É possível você aprender sobre trabalhar em grupo jogando Mario? Jogando Overcooked? Então, é possível você aprender muitas coisas. Inglês, que uma porção de gente aprende jogando videogame, ou simplesmente jogar o próprio jogo, né? Entender a mecânica do próprio jogo que se apresenta diante de você. Aprender história, aprender sobre lugares. Então, o jogo, ele é um espaço de conhecimento em potencial. Basta a gente conseguir olhar para ele com essa visão. Né? Então, é claro que ele vai ser, dentro de casa, com seus amigos, um grande espaço de entretenimento, de diversão, de troca. Mas num ambiente em que você tem mediação cultural, por exemplo, que é o que a Game Art faz aqui, você tem parâmetros educacionais para serem desenvolvidos durante aquela atividade. Então, por exemplo, os nossos afrogames discutem questões raciais. E a gente sempre, com eles, tem a possibilidade de falar sobre racismo estrutural, racismo religioso, ou questões de racialidade que envolvem o crescer, o como a gente se percebe dentro da nossa sociedade brasileira como pessoas negras. Então, tem um universo de possibilidades de aprendizagem com videogames. Então, é claro que é importante a gente não esquecer, porque a gente já está numa geração que a gente passa boa parte da nossa vida na frente de uma tela.
né? Então é importante a gente ter cuidado para cada faixa etária de tempo de tela e etc. E é por isso que a mediação ela é muito importante, seja de pais, professores, tutores e quem cuida. Mas é muito importante a gente entender também que o videogame ele não é um grande vilão alienador. Ele pode ser, né? A pessoa pode fugir para esse espaço também, como foge para outros. Mas é muito importante a gente entender também das potencialidades dele, né? Ele tem um potencial educativo muito grande. É importante só que a gente consiga identificar esses potenciais e aplicar esses potenciais dentro de um espaço de educação. Olha, essa é uma missão um pouco mais complexa. Por que eu te digo isso? Porque é muito difícil a gente falar escolas e levar em consideração todas as escolas, né? A gente tem uma realidade na educação brasileira muito complexa, né? Existem muitas escolas que não têm o básico, né? Água encanada, salas de aula decentes, professores ganhando salários ridículos, né? Então, assim, existe um problema estrutural na educação brasileira que é de estrutura, que pode ser de currículo também, em termos de formação, de novos professores com essas TICs, com essas novas tecnologias. Então, tem um gap muito grande que é anterior a colocar videogame dentro da sala de aula, que é a estrutura da nossa própria educação, né? Que tem muito ainda a caminhar em termos básicos. Né? Então, assim, primeiro, vida digna para os professores, espaços adequados para os alunos e alunas poderem estar bem e estarem num espaço bacana para construir conhecimento juntos. Então, acho que essa é sempre a primeira coisa a se dizer. Assim. Então, não dá para simplesmente defender e dizer assim, não, tem que colocar videogame na escola a todo jeito, a todo custo. Não, não é bem assim. A gente precisa olhar para cada caso de uma maneira específica, num contexto específico. Né? Existem escolas que não vão ter recursos específicos, não vão ter Wi-Fi, e aí tem uma porção de jogos ou estruturas de jogo que não vão funcionar nessas escolas. Então, para você ter uma ideia, o videogame ele já está inserido na educação brasileira há muito tempo, mas em escolas que, diferente dessas que eu falei, possuem estrutura, possuem uma formação específica para professores, para lidar com aquelas tecnologias. Então, isso já acontece em escolas particulares, com boa estrutura e tudo mais. Isso já acontece em sistemas apostilados, né? Então, assim, existe uma porção de escolas que já trabalham com sistemas apostilados que têm dentro das suas apostilas mini-jogos, que vão te ensinar sobre uma porção de matérias específicas. Então, já existe videogame, game dentro da escola, mas quais escolas? Em quais contextos? Como esses jogos estão sendo aplicados? Gamificação é uma coisa, colocar game dentro de uma aula é outra. Então, existem conceitos que eu acho que foram um pouco borrados durante esses últimos anos, com um pouco da nossa euforia em querer pensar o videogame dentro do espaço de educação. Né? Então, assim, não é bem assim. Né? É preciso entender parâmetros pedagógicos, é preciso entender determinados objetivos, quais jogos são interessantes, fazer uma curadoria específica de jogos. Então, assim, é muito mais complexo. Agora, num ambiente ideal, vamos ao ambiente ideal, nós temos estrutura, nós temos todas as escolas funcionando bem, professores com boa formação. Quais são as possibilidades de inserção do videogame dentro da sala de aula, por exemplo? São muitas. Veja bem, existem casos específicos já de universidades, por exemplo, na Irlanda ou na Finlândia, usando Minecraft em aulas de recursos humanos ou de administração de recursos. Imagina, você tem um jogo que você tem uma porção de coisas no inventário e você precisa administrar aquilo da melhor maneira possível para construir sua casa, etc., e avançar no jogo. Como é que a gente constrói um pensamento lógico de repartição, organização de recursos com Minecraft? Isso está sendo aplicado já dentro de universidades. Existe, inclusive, o Minecraft Edu, que é uma plataforma já direcionada dentro do Minecraft para esse uso pedagógico, formação para professores, etc, etc. Essa é uma realidade brasileira?
Não, não para todos. É para algumas escolas, que já existe, que já funciona, que já, né, aplicam esses métodos, por exemplo. Agora, o que a gente faz aqui, por exemplo, na Game Art, não está necessariamente focado em escolas, ou seja, dentro da educação formal. Está focado dentro do espaço de educação informal ou não formal, que são os centros de cultura. Então, tudo que eu falei sobre, por exemplo, desenvolver conhecimentos ou trocas pedagógicas, educativas, sobre questões raciais, por exemplo. A nossa trilogia fala sobre isso, né? Os nossos 3 últimos jogos, os jogos da trilogia Sankofa Arcade, falam sobre ancestralidade, falam sobre a formação de determinadas comunidades, fala sobre memória. Então, seria um jogo que poderia falar sobre, ser inserido em muitas atividades diferentes, seja história, seja geografia, seja matemática, né? A aplicabilidade de um jogo, ela é muito ampla, né? Você pode jogar Mario Maker, por exemplo, e dar aula de lógica de programação, de level design, de matemática, de, enfim, uma porção de possibilidades, percebe? Então, cada jogo, você pode... Eu estava falando isso ontem, numa consultoria que eu dei, o quanto, por exemplo, o Mario Kart, ele é um jogo incrível para falar sobre ética, porque ele tem uma mecânica que olha que maluco isso, ele tem uma mecânica que você tá jogando lá com o seu carrinho, e aí você super passa todo mundo, tá em primeiro lugar. O último cara lá embaixo, que tá na última posição, recebe os melhores itens, correto? Para que ele não fique tão atrás, para que o elástico entre o último e o primeiro ele diminua, entende? E aí você tem a chance de ir mais para frente. Então, olha só, o jogo foi pensado em termos de design com uma mecânica que não valoriza quem está na frente, mas dá a possibilidade de quem está atrás chegar na frente, para deixar a relação entre essas personagens o mais equilibrada possível. Eu não poderia dar uma aula sobre ética? Nossa, poderia dar uma aula de filosofia sobre isso, com a mecânica do Mario Kart, ou de política, ou de geopolítica, de estratégia, percebe? É muito, muito maluco. As possibilidades que a gente tem, às vezes são óbvias, do tipo, jogar toda a série do Assassin's Creed e dar aulas de história. Você pode fazer isso. Cada Assassin's Creed tem um momento histórico específico. Mas às vezes não tá tão óbvio assim, como esse exemplo que eu dei sobre o Mario Kart, né? A grande questão é que a gente precisa olhar para o videogame como um objeto da cultura, assim como um livro, um quadro, uma peça de teatro, uma música. A minha geração viveu, acho que provavelmente os professores seguem fazendo isso ainda, mas com videocassete. Então eu me lembro dos meus professores levando filmes para a sala de aula, para nos dar exemplos sobre coisas, para nos fazer sentir determinadas coisas de um momento histórico, né? Então existe um filme lindo chamado Adeus Lenin, que fala sobre a tensão da Guerra Fria, né? Então, só depois, acho que de assistir Adeus Lenin, eu entendi de fato o sentido da Guerra Fria. Percebe? É um filme, é um objeto da cultura, criado para ser audiovisual, cinema, mas que um professor que gostava muito de cinema e ensinava geopolítica, pegou aquilo e falou: acho que eu vou começar a falar de Guerra Fria apresentando Adeus Lenin. Então, da mesma maneira, a gente pode fazer isso com o videogame, né? Alguns professores já fazem isso com o videogame, né? Então, isso não é novo, muitas pessoas já usam, mas aí é a iniciativa de um ou outro professor. Isso não é um entendimento da gestão escolar ou entendimento do MEC em si, de como a gente pode pegar esse recurso aqui e transformar esse recurso em material pedagógico, né? Então, é isso. Há um grande caminho. Num mundo ideal, isso super funcionaria, mas nós não estamos num mundo ideal. Nós estamos no Brasil, nós estamos em São Paulo, em que, inclusive, as desigualdades escolares são gritantes, né? Você tem escolas
com todos os recursos do mundo, e você tem escolas que não chega água, ou que o lanche não chega, ou que, entende? Então não dá para simplesmente dizer, tá aqui o passo a passo de como colocar videogame dentro da educação. Não dá. Cada caso vai ser um caso, cada contexto vai ser um caso. É preciso só que a gente entenda de maneira geral que o videogame não é um grande vilão, se a gente estiver atento e mediano. Se a gente não tiver, ele vai virar, sim, um espaço de alienação. Mas se não, ele vai virar um potente instrumento dentro do espaço de educação. Esse é o momento polêmica, né? Esse é um caso ótimo, assim, para a gente olhar com muito cuidado, né? Eu acho que tem pelo menos aí uns 2 pontos de vista que valem nota, assim, a partir da minha visão. O primeiro deles o videogame é uma linguagem novíssima, né? Tem aí os seus 40 anos aproximadamente. E, portanto, como uma linguagem nova, ele vai ter sempre que ser justificado em ambientes ao qual ele não foi criado para estar. Então, é importante a gente pensar que o que esse professor faz é tentar chamar a atenção dos seus alunos com uma linguagem que faz todo sentido e é significativa para os seus alunos. Então, o videogame, para essa geração, faz todo sentido. O mundo deles e delas é permeado por jogos digitais. O nosso era permeado muito por cinema, música e etc. Então fazia todo sentido quando um professor trazia um filme para dentro da sala de aula. A geração de vocês é a geração dos jogos digitais. Vocês são nativos digitais, né? Vocês nasceram com as novas tecnologias móveis ao entorno de vocês, né? As telas já eram touches, né? Então você já carregava a sua música numa plataforma, né? Então é muito importante que a educação ela tenha transformações e busque espaços e métodos significativos, porque a aprendizagem ela é um processo que precisa ser significativo e marcante para que aquilo vire de fato um conhecimento, né? Que aquela informação se transforme em conhecimento na troca dos docentes com os discentes. Então, assim, o que esse professor faz é uma tentativa heróica de trazer a atenção desses alunos para dentro de um assunto complexo, que é, por exemplo, Revolução Industrial, o movimento sindical, etc. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente levar em consideração dessa polêmica sim, existe classificação indicativa. Essa classificação indicativa, ela é importante. Isso é um selo do Ministério da Justiça para qualquer material audiovisual, enfim, o videogame é um material audiovisual, né? Mas para qualquer coisa, todo filme tem classificação indicativa, todo conteúdo que a gente gera tem classificação indicativa. Então, é importante sim que a gente consiga respeitar a classificação indicativa para cada faixa etária. Então, assim, você poderia dizer, bom, então não era recomendado, na sua opinião, para essa faixa etária. É o que a classificação indicativa diz. Contudo, todavia, no entanto, se o professor, enquanto mediador, tomou cuidado para mostrar partes do jogo em que não haviam essas cenas, acho que tem a mediação humana aí para dizer, olha, esse é um jogo que não é para a faixa etária de vocês. Contudo, eu estou mostrando partes desse jogo que vão exemplificar para vocês de uma maneira mais direta ou interativa como esse período funcionou. Então, acho que é uma maneira desse professor conseguir essa atenção e conseguir usar materiais que são significativos para esse grupo, para esses jovens. É preciso, então, como eu disse da outra vez, olhar cada caso. Acho sempre que a gente pode usar materiais para dentro da sala de aula, respeitando determinadas normas. Então, eu entendo super o que o professor fez e entendo de alguma maneira, da maneira, vamos dizer assim, da lei, que sim, são materiais que são
direcionados para X público. Agora, o terceiro ponto existe uma intervenção política dentro de determinadas abordagens na educação. Então, uma intervenção que não é do campo progressista, que vem aí da extrema-direita ou da direita, que vai dizer o que pode ser usado ou não dentro da sala de aula para não aviltar a formação daquelas pessoas. Então, existe um grupo considerável de pessoas que vai dizer, olha, X tema, Y tema, Y tema não podem ser tratados na escola. A escola não é um ambiente para isso. E aí eu acho que existe um conservadorismo dentro do ambiente político que vai negar o uso de determinados materiais. Então, acho que tem esse ponto também, que é uma espécie de perseguição à docência e a uma docência que é mais livre, mais ampla e mais progressista, que não vai utilizar materiais óbvios como o livro didático, sabe? Então, acho que tem aí esses 3 pontos. O professor buscando essa atualização de contexto e de objetos para entregar a sua aula e para ser significativa para os alunos. Um segundo ponto, que é o fato de, sim, o objeto que ele usa tem uma classificação indicativa e é preciso respeitar de alguma maneira essa classificação, mas o professor faz essa curadoria de cenas ou de partes em que ele vai mostrar. E o terceiro ponto é essa questão, acho que política, que começou a ser problemática em alguns contextos educacionais, né, de X ou Y vereadores invadindo escolas, universidades, etc., para entender o que estava acontecendo em termos de conteúdo. Então, acho que são essas 3 coisas por aí. Bom, eu agradeço muitíssimo esse convite para essa entrevista. Acredito que a troca é o melhor jeito para a gente construir espaços mais dignos, mais democráticos e que estejam pensando de fato no bem-estar das pessoas. E para mim, videogame é encontro, e eu sempre digo isso. Então, se não for para encontrar com alguém, encontrar com novas ideias, encontrar com novos mundos e novas possibilidades do mundo, a gente nem joga. Então, a gente nem cria jogo. Então, muitíssimo obrigada, agradeço muitíssimo e até a próxima, gente. Obrigada.